Amém? Hoje nós vamos falar sobre fé. Poderia aqui contar a história de Abraão, né, que é considerado em 3 religiões, né? Os muçulmanos, os judeus, os cristãos chamam Abraão de o pai da fé. Mas hoje nós queremos fazer uma abordagem diferente da fé. E fé é uma coisa tão interessante, porque esses dias tem acontecido algumas coisas lá na minha casa que é fruto da fé. É você confiar em Deus, entregar determinadas situações para Deus e confiar na justiça de Deus. Atos proféticos também. E os atos proféticos, porque cada coisa que aconteceu comigo e está acontecendo nas últimas semanas, eu entreguei aqui como ato ao Senhor. Eu não posso dizer, mas só posso dizer que hoje de manhã mesmo a Suzana orou e logo depois que ela orou, ela recebeu um telefonema de algo que é a justiça de Deus está movendo em nosso favor, para devolver aquilo que é nosso, sabe? E eu disse para Deus que eu nunca mais quero entrar na justiça, porque eu não acredito na justiça humana mais. Vocês podem acreditar, mas eu não acredito. E aí eu entreguei essa situação para Deus. Falei, Deus, quem vai resolver isso é o Senhor. E eu estou vendo Deus movimentar as águas em nosso favor. Isso é ter fé. Em nenhum momento, mesmo na hora que aconteceram coisas assim desagradáveis, eu não perdi a fé no Senhor. Eu nunca deixei de ofertar e dizimar a Deus, mesmo às vezes tendo prejuízo. Porque quantas vezes Deus está nos provando a nossa fé. E aí a gente perde a oportunidade de dizer para Deus, não, eu acredito mais em Ti do que no homem. Eu acredito mais em Ti do que a força do meu braço. Eu acredito mais em Ti do que a minha inteligência. E saber se submeter a Deus. E aplaudir os irmãos que estão sendo abençoados. Orar por eles, aplaudir eles, agradecer a Deus por isso, louvar a Deus por isso. Desejar o melhor para o irmão. Ficar feliz quando o irmão recebe uma prosperidade, ficar feliz quando o irmão recebe um contrato, quando ele cresce. É isso que faz a nossa fé crescer, é isso que faz a gente aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus. É a gente não ter uma fé egoísta, onde a gente quer tudo para nós. Não. Como por exemplo, eu já citei aqui, no dia que eu fui na nova casa do Leandro e da Diene, fui ainda só orar, ainda não fui ainda degustar. Vai chegar esse dia. Vai chegar em nome de Jesus. Como eu tive na casa também, não lembro exatamente, tem um ano, talvez, um pouco mais, um pouco menos. Tem um ano, mais ou menos, que eu tive. Quase 2 já, né? Eu tive na casa deles também para orar lá antes deles entrarem na casa. Eu fico feliz. É Deus me provando que quem fica firme nos passos dele, quem não retrocede, quem não vai na onda, permanece, ele cuida. Eu tenho falado para vocês, e quando eu falo isso, não pense que eu estou legislando em causa própria, porque eu não preciso. Mas quando Deus te plantar num lugar, você tem que ficar lá até você colher os frutos, senão você perde a oportunidade de colher fruto. Muitas vezes Deus planta a gente num lugar e a gente não espera o tempo de maturação. Porque você já viram uma semente? Você lança a semente na terra, ela brota imediatamente? Não, ela tem um tempo de maturação. As sementes que são colocadas na terra e levam até 10 anos para brotar. E às vezes Deus te coloca no lugar e você não espera o tempo de Deus. E aí você perde a bênção de Deus. Não é, Tony? Quando Deus te plantou aqui, é porque Ele queria ver você casar aqui.
E Ele está movendo céus e terra para te dar a sua bênção. Aí imaginou se você tivesse plantado aqui e depois saído? A sua bênção estava aqui, ela não estava lá, ela estava aqui. Vocês estão entendendo o que eu falo? A bênção dela estava aqui. Deus ia tocar no coração do pastor, ia criar todo um processo de uma viagem, para a gente conversar na viagem e tal, para as coisas acontecerem para você. E às vezes Deus planta a gente no lugar, a gente não espera o tempo. A gente sai antes do tempo. E aí a gente perde as bênçãos, porque Ele tem que começar todo o processo de novo. E guarde uma coisa no seu coração. Cada pastor, cada igreja tem um tipo de ministério. Você nunca vai encontrar uma outra Shekinah em qualquer lugar do mundo. Não existe uma outra igual a essa. Não tem. Você nunca vai encontrar um pastor igual eu. Não tem outro igual, porque eu sou único. Cada igreja é levantada para algum tipo de ministério. Qual que é o nosso ministério aqui? É profético. Aqui não é um ministério de multidões. Deus nunca falou isso aqui, desde quando começou. Aqui é um ministério de qualidade, de ensino profundo da Bíblia e de milagres de Deus para quem crê. Não é isso? Não é, Heriberto? Deus não fez um milagre para você? Milagre. Deus não fez um milagre para você, Jean? Tinha condição? Você humanamente conseguiria? Não. E você, Leandro, tinha condição? E você, André, tinha condição? E você, Manu? Cabeça completamente voltada para outra situação? Entende, então? Deus leva você para um lugar onde terá alguém que vai cuidar de você, que vai pregar a pregação que vai tocar no teu coração, que vai movimentar em seu favor. É por isso que a igreja profética é difícil da pessoa ficar, porque é uma igreja muito forte, é a igreja onde o jejum funciona, onde a oração funciona, aonde um mover, uma palavra profética funciona. E tem muita gente, e a maioria das pessoas que estão muitas vezes procurando, não é o profeta, ela quer um adivinho. Ela quer alguém para falar só as coisas boas. Isso não é ministério profético. O ministério profético é quando você tem um profeta que gera destino na sua vida. Que quando ele fala, ele traz o céu para a terra em seu favor. Ele ora em favor daquilo, às vezes meses, anos, para que aquilo aconteça. Eu nunca esqueço de um dia que eu descendo aqui, a Gisele lá embaixo, ela me reclamou algo. E aquilo, desde aquele momento, ela sabe o que eu falo. Eu fui para casa e eu falei assim, eu não aceito isso para minha ovelha. O Senhor vai reverter esse quadro. Aí eu falei, Senhor, me fala o que eu tenho que fazer para esse quadro ser revertido. Vai mudar, porque eu creio. E aí, eu entrei, aí sim, em um ministério profético, em uma oração profética, em um momento onde a minha fé foi testada com Deus. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor faça esse milagre na vida da Gisele. Aí eu pergunto, Gisele fez? Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que nós conversamos na saída da igreja. A igreja era do lado de lá, lembra? Então, esse é o ministério profético que muitas pessoas não entendem. Não é ministério de prosperidade. Pode até acontecer prosperidade, mas não é ministério de prosperidade. É ministério de rompimento espiritual lá nas esferas espirituais, lá nas hostes celestiais. É diferente. É ministério quando há uma ordem profética e Deus confirma a ordem profética, ele gera uma cura imediata nas pessoas, como já aconteceu aqui algumas vezes. Tudo isso por causa da fé. Eu preciso ter fé. E você precisa ter fé. Você não precisa ter fé em mim.
eu não sou nada, eu sou tão pecador quanto você. Agora você tem que ter fé naquele que eu sirvo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, que é Jesus Cristo. Hoje, quando o Heriberto falou assim, mas o André vai casar, eu sei que ele vai casar. Sabe por quê, Heriberto? Eu vou profetizar agora lá para ele, ó. É porque Deus me mostrou recentemente ele andando no rio. Ele e a Isabel. E aí no rio tinha várias madeiras. Sabe quando está tendo enchente? E aí fica aquelas madeiras atrapalhando ela passar. E ela falou assim, André, não vai dar para passar. O que está acontecendo? Nós estamos parados no rio. Na hora eu entendi que Deus ia tirar as madeiras. Aí o anjo falou assim, eu vou tirar as madeiras. Eu já estou tirando os empecilhos. Porque na hora que eu tirar, eles vão fluir. A empresa vai fluir. Os negócios vão fluir. Vai fluir todas as coisas. A família vai fluir. Os negócios vão fluir. Porque há uma palavra profética sendo liberada para a vida deles. Esse é o ministério profético. Então, quando Deus te usa para trazê-los aqui, é porque havia algo que estava em minha vida para liberar para a vida deles. Compreende isso? É muito difícil entender alguém que sai às vezes de uma igreja muito maior e vem para uma pequena. É muito complicado, porque eu também aconteceu isso comigo. Eu era pastor de uma igreja de 6.500 membros. Chegamos a ter 7.300. E de uma hora para outra Deus falou assim, não, para. Eu vou te dar um grupo pequenininho, lá em Brusque. Eu vou te levar logo uma italiana brava, para você cuidar dela para mim. Que é a Gisele. Depois eu vou dar uma outra, a Tuane também. Pra você cuidar dela. Aí, como entender, né? Eu ganhando um salário que eu ganhava e não era um salário muito baixo. Aí Deus tira tudo, move as águas para me trazer para cá. É porque havia uma palavra profética para ser liberada para muitas pessoas aqui. Assim, quando eu olho para a filha do Zaqueu, em breve não vai estar só ela aí, porque eu já estou vendo uma outra cadeira com uma outra pessoa ali, né? Ela não estaria aqui. Ela está aqui porque houve a operação de uma fé. Uma fé e uma palavra profética, onde você recebe, você crê nela e você fala, Deus, eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. E tudo aquilo que está definido lá no mundo espiritual vai acontecer comigo. Esse é o ministério profético. Então, quando vocês estão doentes, eu digo assim, não deixe de me ligar para eu orar. Porque nem toda doença é uma doença somática. Muitas vezes é um ataque. Porque Deus sabe o que vai acontecer com você mais à frente. Mas o inimigo também sabe. E ele vai lançar dardos que voam de dia e de noite para tentar impedir que aquilo que já está preparado aconteça. É para você desanimar. É para atrasar a tua bênção. Então, irmãos, fé é colocar a sua confiança em Deus. Isaías, considerado o profeta maior da Torá, que é o Antigo Testamento que está aí na Bíblia, ele diz assim, Deus é a minha salvação. Ele não diz que será, não, ele diz, é a minha salvação. Isabel, Deus está falando comigo que vai tocar em toda a tua família. Está falando aqui comigo aqui. Eu sei que tem gente que não crê, porque não está acostumado, né? O anjo nem fala com a gente. Eu estou falando, Deus aqui diz que eu vou fazer lá. E não é só em Brusque. Não é só em Brusque. Eu estou vendo assim várias outras coisas ao redor. Eu perguntei, Brusque? Brusque é só um ponto, tem vários outros assim. Amém? O seu posicionamento
vai gerar tudo isso na tua família. Presta atenção no que Deus está fazendo hoje. É por isso que eu não perca culto, porque você não sabe que dia que Deus vai falar com você. Deus não avisa, não é? Eu não gosto de perder culto, é por isso. Não é porque eu sou pastor não, porque cada culto Deus tem um modo de operar. Deus não repete culto aqui, não é? Quem está aqui desde o início, diz, Deus já repetiu o culto aqui. Irmãos, eu estava olhando hoje, Deus é tão bom com vocês que eu olhei hoje, não há uma pregação que foi repetida. Nem o ato profético que eu faço, o seminário, sempre Deus dá alguma coisa diferente. Você já imaginou você abrir um computador e olhar 3, 4, 5 anos de pregações diferentes? Deus nunca mandou repetir uma pregação para vocês? Toda semana é algo novo. Tudo bem, o assunto pode ser o mesmo, mas é sempre uma roupagem, uma moldagem diferente. Isso é cuidado de Deus com vocês. Irmãos, é cuidado. Isso é um cuidado que Deus tem com vocês. É a fidelidade que Deus tem com vocês, porque quem me dá a pregação é Ele. Amém, Jesus. E passar 5 anos sem repetir uma pregação, irmãos, isso é dádiva de Deus para vocês. É cuidado que Deus tem com vocês. Então esse profeta Isaías vai dizer assim, Deus é a minha salvação. E aí ele diz assim, terei confiança nele e nada temerei. Presta atenção no que ele fala. Eu não vou temer nada. Eu vou ter confiança em Deus. Aí ele continua dizendo, o Senhor, sim, o Senhor. Ele diz, é o Senhor? Sim, é Ele mesmo. Ele repete para não ter dúvida. É a minha força. Ele é o meu cântico. Ele é a minha salvação. Essa é a fé que cada um de nós deve ter, uma fé muito profunda. Fé é a certeza daquilo que você nem está vendo. Isaías não estava vendo Deus, mas ele tinha confiança em Deus. Então quando você tem confiança em Deus, você é capaz de, como eu disse para vocês, quando, vamos entrar no chifre, não precisa, Deus vai te fazer tudo, e Ele começou a fazer hoje. Vai devolver aquilo que é meu. É meu por direito, porque eu trabalhei, esse recurso é meu, e Ele vai me devolver. É Deus que vai devolver. Muitas vezes, vamos pedir a Manu para entrar? Ela? Não. Não vai entrar nada. Deus há de mover céus e terra para trazer o que é meu. Porque Ele há de me restituir. Porque o meu Deus é poderoso para restituir tudo que eu perdi. Tudo. Não vai ficar nada para trás. Até o último dia que eu respirar, ninguém nessa terra que me tomou algo vai estar na mão dele. Deus falou que vai me devolver tudo de volta. Porque é o Deus da restituição. É o Deus que restitui casamento. Nós temos quantas restituições de casamento aqui dentro da igreja? Quantas? Quantos casamentos foram reestruturados aqui na igreja pelo exemplo que vocês têm de uma família pastoral estruturada em Deus? Como é que você vai apontar o dedo para a casa pastoral para dizer algo sobre esse aspecto familiar? Não tem. Teu pastor é tão livre que vocês podem visitar a casa dele, pode ficar lá, porque o que ele fala é real, é verdadeiro. Então, meus amados, por que é real e verdadeiro? Porque nós colocamos a nossa casa nas mãos de Deus. Deus em primeiro lugar. Então, fé é crer na palavra e colocar sua confiança plena nas mãos de Deus. Mas a minha empresa está com problema. Ela não tem problema nenhum. Pode quebrar 200 à sua direita, 300 à sua esquerda. Se você estiver fiel com Deus, não vai acontecer nada com você. Você vai receber cliente de onde você nunca imaginou. Deus vai mover céus e terra para trazer a bênção para você. Ele sempre fez isso. Em quem você vai colocar a sua confiança? A quem você vai santificar a tua empresa? É a Ele. Santifique a Ele e Ele faz o resto. Como eu não vou colocar minha confiança em Deus se Ele que criou todas as coisas? Ele criou a mim, criou a vocês, criou tudo que há no universo.
Ele é o Criador e além de Criador, Ele é o Salvador. O único que garante a vida eterna. Como não confiar num Deus que eu não esqueço? Eles estavam ali atrás e falaram assim, ó, vai vir neném aí. Eu estou vendo cheiro de neném, olha lá o neném lá. A Catarina ali. Deus avisou para eles com antecedência, até para eles terem tempo de preparar o berço, preparar recurso financeiro para poder receber ela. Quando você está cheio de Deus, Deus te avisa antes das coisas para que você saiba aquilo que Ele está programando fazer com você. Teve gente aqui que quando eu falei assim, mas eu estou vendo o mapa do Brasil, ele não entendeu, agora está entendendo. Isso é profético. Né, Antônio? Eu falei, vai, não sei, eu estou vendo um neném aí. Aí. É assim que Deus faz. Porque Jesus disse assim, olha, lá em João 11, 26, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que você esteja morto, mas você está vivo. Porque essa vida vai passar, mas a outra não. Então você tem que se garantir agora para a outra que virá. Alguém aqui já teve a visão do como é que é o paraíso? Alguém já teve essa visão? Eu já fui lá. É lindo. A grama a gente rola, não pinica. O rio você pula nele e não afoga. Os bichos você vê ele de pertinho, eles não tentam te atacar. É para esse lugar que Deus está preparando você para te levar. A única coisa que Ele pede é: me confesse com a tua boca e permaneça em mim. O que Ele diz? Aquele que permanecer em mim, eu permaneço nele. Por isso que Ele fala assim: eu sou a árvore, vocês são os ramos. Permaneçam em mim, que eu permaneço em vós. Você ia falar? Você falava interessante. Eu me acovardei quando a minha esposa estava mal. E eu estava, depois que eu orei, fui dormir. E Deus falou, vai lá e fala por essa palavra. Ainda morto, viverá. E eu me acovardei, eu fiquei pensando que eu vou. E eu não era evangélico, eu não fui. E daí era para ir de tarde, eu podia ir de tarde. Eu fui, deixei. Era para ir na terça, na quarta-feira eu vi óbito. E eu me acovardei. Pois é. Aí você ficou com essa dor no teu coração. Porque você não obedeceu a voz do Senhor. Né? Então, amados e amadas, você tem fé em Deus a ponto de ser, olha a palavra que eu vou usar, blindado pela palavra e se manter fiel até o fim, sabendo que ainda que você morra, você vai estar vivo? Esse é o segredo, blindar. Em hebraico a palavra fé é emuná, cuja raiz principal dessa palavra no hebraico é crer. Ou seja, tem fé quem crê, tem fé quem acredita em Deus. Então fé está conectada automaticamente na mesma raiz. Quem acredita tem fé, quem crê tem fé. Você crê, você acredita. Amém. Percebeu? Então, meus irmãos, pensa que quem tem fé nunca morrerá. Quem tem fé alcança a promessa, porque decidiu crer no autor da promessa, que é o próprio Jesus. Você está vivo? Amém. Eu estou vivo. Eu estou vivo aqui. Eu estou vivo aqui e estarei vivo depois, porque eu creio na promessa. A promessa quem fez foi Jesus. E Ele ressuscitou e subiu aos céus para dizer para nós: eu passei por tudo isso e eu ressuscitei. Se você crê em mim, você também ressuscitará. Se está vivo, assim como eu estou vivo, e tem certeza disso, de que você viverá, Jesus fez uma outra promessa em outro texto,
extremamente parecida. Ele diz lá em João 11:26. Olha o que ele diz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí ele termina fazendo uma pergunta: crê tu nisso? Amém. Glória a Deus. Percebeu? Ele mesmo, Jesus, fala e ele diz: você crê? Porque o segredo, a chave que faz gira e abre a porta do paraíso chama-se fé. Repita comigo: é fé, é a palavra. É fé naquele que fez a promessa. É fé em Jesus. E o que é fé? Eu expliquei. Fé é crer, é acreditar, mesmo naquilo que você não está vendo. Porque você vê Deus? Não, mas Ele está aqui. Você está vendo o vento? Não, mas Ele está aqui. Então, se você sente o vento, você também pode sentir Deus. Porque Deus é espírito, Deus é etéreo, Ele não se manifesta fisicamente. Por isso que quanto mais você conhece a Deus, através da palavra, mais fortalecida é a sua fé. Então, fé anda de mãos dadas com o conhecimento. Guarda isso. A fé é amiga íntima do conhecimento. Ela anda de mãos dadas. Por isso que a Bíblia fica na sua mão e ela te traz conhecimento pleno de Deus. Vamos relembrar o profeta Oséias? Capítulo 4, verso 6 vai dizer assim, lá no Antigo Testamento, exortando o povo e explicando qual era o erro deles. O que ele diz lá? O meu povo foi destruído por lhe faltar o conhecimento. Pegaram? O que destruiu o povo? Falta de conhecimento da palavra. Por isso que aquele dia que eu publiquei o post, não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da palavra de Deus. Porque é essa que vai te salvar. O reteté não vai te salvar. O louvor não vai te salvar. A cor da igreja vai te salvar. Agora a palavra vai te salvar. Porque essa aqui é a palavra que te salva. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então é o conhecimento. Então quem não tem conhecimento é destruído com facilidade. E o próprio Jesus também fez a mesma exortação narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29, que vai dizer assim, olha, Jesus, porém, lhes respondeu, errais. Então Jesus está dizendo, vocês estão errando, não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o próprio Jesus também disse para nós, vocês estão errando, vocês não conhecem a palavra, vocês não conhecem as Escrituras. O que é que ele está dizendo? Se nós formos traduzir, engole a Bíblia, leia a Bíblia, fique com a Bíblia, não largue a mão da Bíblia, porque essa aqui é a palavra que vai te levar para a salvação. Foi isso que Jesus disse. Jesus nunca deixou de citar as Escrituras, nunca. Ele citou várias vezes. Até quando Satanás estava com ele lá no monte, o que ele disse? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem falou isso? Foi o próprio Jesus. E quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Então a fé se blinda ouvindo, lendo. A blindagem da nossa mente, lembra do capacete? O capacete é a blindagem. A blindagem da nossa mente, que é exatamente onde o diabo ataca primeiro, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a parte mais importante de um culto
é a pregação e o ensino da Bíblia. Por isso, a ênfase aqui sempre foi e sempre será a palavra. Porque a palavra é que nos traz a vida eterna. Romanos 10, 17 vai dizer assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, se a minha fé está conectada com a mensagem, eu preciso pregar a mensagem, e vocês precisam ouvir a mensagem, como eu também estou ouvindo mesmo pregando. A blindagem é como uma raiz, a blindagem da mente. Uma raiz que se aprofunda dia após dia, através do conhecimento de Deus. Quanto mais profunda, mais essa raiz sugará águas vivas. Eu sei que todo mundo que estudou lembra que as águas mais profundas são as águas mais límpidas e as mais nutritivas. São aquelas que estão mais profundas. Tanto que quando se fura um poço artesiano, ele não quer a água que está por cima, ele quer a que está lá embaixo, lá nas profundezas, porque ela nunca deixará de jorrar. Essa é a água que você tem que procurar, a água que está na profundeza de Deus, no conhecimento pleno do Senhor através da palavra. Então, um crente sem raiz é suscetível a qualquer vento. Qualquer coisa que acontece, ele cai, porque ele não tem raiz. Ele ainda não bebeu da água profunda, porque a raiz dele está pegando seiva da parte mais rasa da terra. Agora, um crente, como diz o missionário Igor, que não é Nutella, ele vai e busca o conhecimento profundo, porque ele quer ser alimentado com a água da profundeza, que é uma água límpida, sem qualquer mistura. E quem está bebendo essa água e tem essa raiz profunda, ele não é mais suscetível ao vento do mundo, nem às investidas de Satanás, e não vai cair nas sutilezas do mal. E o velho esquema do diabo, né? Mas não tem nada a ver. Não é assim que o diabo faz? Mas não tem nada a ver. Deus é muito radical, não tem nada a ver. A fé em Deus nos blinda a resistir ao diabo para que ele se afaste de nós. E aí, eu vou ler o que está na palavra. A Bíblia diz assim, lá em Tiago 4,7, olha: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Eu não estou inventando nada aqui, eu estou lendo a palavra. Só se sujeita a Deus quem tem a fé blindada. Quem não tem, não se sujeita. A fé se blinda, sabe onde? Na tenda de Deus. Aqui agora, eu vou liberar uma chave espiritual para vocês. Tem muita gente que não entende isso. Guarda o que eu estou falando. A fé se blinda na tenda de Deus. Então veja bem. Olha o que Deus fez comigo essa semana. Quem tem fé blindada, quer habitar na tenda de Deus. No tabernáculo de Deus. Não no lugar da moradia, mas na tenda, porque na tenda de Deus tem a presença de Deus. Tem essa palavra aqui, ó, Sheriná. A Sheriná significa a presença de Deus. Então quem quer a presença, quer habitar na tenda de Deus, onde Ele está presente, aonde Ele manifesta a presença. Essa tenda, na época que o povo de Deus estava no deserto, Deus separou um povo, tirou do Egito, colocou no deserto. Essa tenda, muita gente não sabe, ela não ficava dentro do arraial. Deus poderia ter construído dentro do arraial. Ele falou: não, vocês vão construir a minha tenda
Aonde eu vou habitar? Fora do arraial. A tenda de habitação de Deus não ficava dentro do arraial, ficava fora. Por que ficava fora? Porque Deus queria exatamente começar a nos ensinar algo muito poderoso que Ele ensinou a Moisés desde quando a primeira vez Ele se manifestou a Moisés. O que Moisés teve que fazer para conversar com Deus? Virar as costas. Também, mas o que ele teve que fazer? Virar as sandálias. Também, mas o que? Ele teve que sair cá de baixo e subir um monte. Alguém já subiu um monte aqui? Dá uma suadeira, cansa. Hã? Parece que nunca vai chegar. Exato. Então, o que Deus ensinou a Moisés desde o início? Vocês querem me conhecer? Se esforcem. Se esforcem para me conhecer. Vocês querem me conhecer? Caminhem em minha direção. Entende isso, irmãos? Essa foi uma revelação que Deus me deu. Eu nunca tinha pensado nisso essa semana. Ele se revelou a Moisés lá no alto do monte. Moisés saía e passava 2, 3 dias subindo para encontrar com Deus. O que Deus estava ensinando? Você quer encontrar comigo? Se esforce. Você quer ter uma vida comigo? Caminhe na minha direção. Quem vai dar os passos é você. É você que tem que caminhar em minha direção. É você que tem que vir até mim. Aí, quando tudo é revelado, Ele revela a Moisés: faz a tenda da congregação, a tenda do santo, fora do arraial. Para quê? Você quer me encontrar? Saia da tua casa e vá até a tenda para me encontrar. Você já imaginou 400 mil pessoas no deserto? E eles tinham que caminhar. Lembra que uma vez por ano o povo tinha que sair das cidades e irem ao templo adorar a Deus? Porque Deus quer saber se você se esforça para encontrar. Se você tem coragem de largar tudo para ir adorar Ele. Se você tem coragem de largar as coisas do mundo e ficar na tenda dEle. Estão pegando o manto aí? Então, meus irmãos, por isso que quando eu fui estudar, quando Deus me deu essa revelação, eu falei: Jesus, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu fui achar lá na Bíblia essa parte. O termo é Ohel, é composto pelas letras Aleph, que significa força, a letra Rei, que significa revelar, e a letra Lamed, que representa cajado, representa conduzir. Aí eu entendi, então, eu preciso ir até Ohel, olha só, eu preciso sair da minha casa, eu preciso sair da minha tenda de moradia, caminhar até Ohel, que é a tenda da revelação, porque lá está a força, lá está o poder da revelação, e lá está quem pode me conduzir, porque Ele é que tem o cajado. Olha só que coisa maravilhosa. Eu busquei, quando eu fui decifrar em hebraico o que significa a tenda da revelação, a tenda de Deus. Esse é o significado. Então o que Deus falou comigo? Diga para o meu povo: eu estou na tenda, porque lá é que tem a força do universo. É lá é que tem toda a revelação. É lá é que tem quem tem o cajado para conduzi-los. É isso que significa essa tenda lá em hebraico. Olef. Amém? Amém. Então, meus amados, assim é possível trazer um profundo significado de Ohel para vocês nessa noite, como o Deus revelado. O Deus que se revela. Ou, com uma melhor conotação, pode-se entender que a tenda da congregação era literalmente um lugar onde Deus se revelava ao seu povo. E nós é que temos que ir até onde está a tenda da revelação. Hebreus 10, 25 vai dizer assim: olha, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Então, o que Deus está falando? Não largue a igreja. Não pare de congregar.
Então, se alguém aparecer com essa história para você, não, eu congrego em casa, não acredite, porque a Bíblia toda está cheia de exemplos que nós temos que congregar uns com os outros. Amém? Amém. Estou falando aqui do que a Bíblia está dizendo. Você pode ir para casa e ler o que eu estou lendo aqui. Quando você se submete ao entrar no orrel de Deus, Ele mesmo cuida de se revelar a você o caráter dele e os atributos dele. Veja o conselho que Deus dá a Josué, através do servo Moisés. Olha o que ele fala. Preguei recentemente sobre isso aqui. Ele diz assim, Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme está escrito no livro, porque assim o fazendo, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Entendeu? A Bíblia é a carta de Deus para mim e para você. Amém. Então você pode declarar, a Bíblia é a carta de Deus para você. Deus escreveu uma carta para você. Então, quero encerrar dizendo que a fé blindada por Deus te move avante. Fé é uma ação deliberada sua. Ou seja, você decide pedir a Deus para ampliar a sua fé e blindar a sua mente com fé. Por isso que nessa noite, depois de ouvir tudo isso, peça a Deus para liberar uma potência de emuná sobre a sua vida. Emuná é a fé, em hebraico. A mesma fé que ele liberou um dia para Abraão. Quando ele toca em Abraão e fala assim, vai lá no monte e leva teu filho para se sacrificar a mim. Abraão obedeceu porque ele estava debaixo de uma potência chamada emuná. É uma bênção que Deus derrama sobre aqueles que têm fé. Sabe, aquela bênção que você chega, como eu cheguei várias vezes no final do mês, falou assim, não vai dar, Deus, e deu. Porque Ele se movimenta em seu favor. Essa é a emuná, é uma fé tão profunda que você sabe que Deus há de fazer todas as coisas e Ele vai se movimentar para te abençoar. Essa é essa fé que apossou, eu posso usar esse termo, apossou de Abraão. Ele teve essa fé que nós vamos ter na sua empresa, na sua vida de casado, na sua vida como ser que serve a Deus. Senhor, eu creio na emuná, eu sei que o Senhor há de trazer a providência para mim, porque o Senhor é o Deus da provisão, e a provisão do Senhor chegará. Ah, mas a minha filha está fora da presença. Estava, porque eu creio que em nome da minha fé, o Senhor há de se movimentar para trazer ela aos seus pés. É assim que você tem que orar, irmão. É fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você sabe que tem alguém muito maior do que você que está cuidando de todas as coisas. Amém? Amém. Então, queridos, fé é fundamento para quem constrói ela. O que é fundamento? Quem é pedreiro aqui sabe, fundamento é o quê? É aquilo que você faz primeiro. É a raiz. Então fé tem que ser fundamento. E ele precisa ser construído. Em cima da fé você constrói as outras coisas. Você constrói o seu casamento, você constrói o seu namoro. É em cima da fé. Você constrói a tua empresa, você constrói a tua casa, você constrói a tua família. Você constrói tudo em cima da fé em Deus. Porque fé é fundamento. Enquanto você não tiver esse fundamento, você não vai entender verdadeiramente quem é Deus. Quando a gente constrói o fundamento, a gente começa a caminhar com ele. Eu estava vendo construir uma ponte, eu construí uma ponte aqui num lugar aqui para frente.
Aí eu vi, quando eles fizeram todo o fundamento, eles fizeram a base. Quando fizeram a base, o rapaz começou a andar em cima da ponte. A fé é a mesma coisa. Você faz o fundamento, faz a base, depois você caminha em cima dela. Amém. Pegar? Aleluia. Glória. Fé, então, é uma decisão. Qual a decisão que você toma hoje? Você decide, nesta noite, pedir a Deus para aumentar a sua fé? Amém. Glória a Deus. Porque é uma decisão que você toma. Deus não pode tomar por você. Ele vai te indicar o caminho. Ele vai deixar você saber. Você tem coragem de pedir, Deus, aumenta a minha fé? Amém. Tem. Você tem coragem de pedir a Deus para direcionar os seus passos, para você caminhar pela fé em direção à conquista e à promessa, como ele fez com Josué? E Josué falou assim: eu tomo posse disso e eu vou caminhar. Aí ele viu o rio se abrir, ele viu as muralhas cair e ele chegou à terra prometida. Amém, Jesus. Pegaram? Você tem essa fé? Amém. Você tem essa fé, porque quem tem essa fé não tem medo de nada. Ele conquista. Então quando Deus fala assim, tem que fazer isso, ele vai lá e faz. Ele sabe quem é que está mandando fazer. Amém? Amém. Você tem certeza de que você quer essa fé? Amém. Então eu te convido para você orar e falar: Deus, eu quero ter essa fé. Ora a Deus. Aproveita, nós temos aí 2 minutos para você orar. Fique à vontade no seu lugar e ore: Senhor, eu quero essa fé para mim. Se essa fé existe, eu quero essa fé para mim. Eu preciso dessa fé. Eu preciso ter certeza que essa fé é real dentro do meu coração, dentro da minha mente. Porque se essa fé for real dentro da minha mente, aí sim eu vou fazer coisas extraordinárias em nome de Deus. Josué conquistou em nome de Deus. Conquistou coisas que ele não podia conquistar, mas Deus estava com ele. O que você precisa conquistar? Precisa conquistar o quê? Diga para Deus o que você precisa conquistar. Eu vou orar. Pai, eu te dou graças. Hoje eu preguei sobre fé, Senhor. Eu não falei nada aqui que não está na Bíblia. Tudo está na palavra. E a palavra